Olá, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Vou dar aí mais um minutinho para o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite, Vanessa. Estão ouvindo bem, gente? Tudo certinho com o áudio? Tailane, boa noite também. Maravilha. Bárbara. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Essa é mais uma live de aquecimento para a imersão em obstetrícia, tá, gente? Que é o evento 100% online e 100% gratuito que farei dias 12, 13 e 14 de fevereiro, somente para profissionais da obstetrícia. Para quem não me conhece, eu sou Tainá Aguilar, sou médica obstetra. E se você é profissional da obstetrícia e quer realmente mudar a sua prática, praticar uma obstetrícia segura para você e para suas pacientes, a hora é agora. Então, estamos fazendo aqui várias lives e já aproveita e se inscreva nesse evento. Serão 3 dias de aulas especiais para vocês. Estou doando o meu tempo, o meu conhecimento para que mais profissionais pratiquem uma obstetrícia da qual possam se orgulhar. Então, já vai lá na minha bio e se inscreva na imersão em obstetrícia, tá bom? Será à noite, tá? Para ninguém falar que não teve tempo. Então, aguardo vocês. Hoje a gente precisou fazer uma leve alteração, afinal, Ingrid não pôde estar presente. Parteiras, né? Quem trabalha com parteiras, conhece parteiras, sabe que isso pode acontecer e tá tudo bem. Então, Ingrid teve um imprevisto, não conseguiu estar presente hoje, mas vamos remarcar a live com ela. Temos muitas coisas a ouvir e aprender com essa mulher. E semana que vem, provavelmente, a gente vai conseguir fazer a nossa live. Hoje, então, aqui no improviso, abri a caixinha agora no final da tarde, mas recebemos algumas perguntas muito legais. E vamos tentar responder aqui algumas, tá? Não fiquem chateados se a gente não conseguir responder de todo mundo. Foi muito no improviso mesmo, então vamos lá. Sou doula, a imersão em obstetrícia é para mim? Gente, eu sempre recebo essas perguntas em relação às doulas, né? As doulas podem participar da imersão em obstetrícia e devem participar. As doulas são profissionais que fazem parte da equipe de assistência ao parto. Então, as doulas também precisam se manter atualizadas. Na verdade, o que eu percebo é que as doulas são mais atualizadas, né, em questão das evidências científicas do que os outros profissionais da área. Algumas têm pouco conhecimento, mas a maioria delas acabam se atualizando mais do que os outros profissionais. Então, se você tem desejo de participar, se quer se manter cada dia mais atualizada, para levar informação baseada em evidências para as gestantes que você acompanha, para conseguir responder algumas perguntas que eventualmente são um pouco mais técnicas também. Eu acho que pode ser um divisor de águas aí na sua assistência como doula. A semana que vem, quinta-feira, a gente vai lançar aqui para vocês uma entrevista, uma conversa que eu fiz ontem com Tainá, que é fisioterapeuta obstétrica e doula, e ela fala sobre a experiência dela com o curso Obstetrícia Raiz, que vocês vão conhecer um pouquinho mais durante a imersão em obstetrícia, tá? Então não percam também, semana que vem, quinta-feira, a live que fiz com Tainá, que vai ser muito especial, para que as doulas entendam como é importante saber a técnica também, um pouquinho ali da teoria e das questões mais técnicas da obstetrícia,
para que você possa entender o que está acontecendo no processo da gestação, do parto, do puerpério, saber como pedir ajuda, saber a quem pedir ajuda, né? Então, isso é muito importante. Eu tenho várias pacientes que foram salvas pela doula, que salvou essas pacientes de um pré-natal inadequado. E às vezes elas me mandam mensagem: Tainá, me socorre, encaixa aí essa paciente para mim na sua agenda, ela precisa de atendimento, pelo amor de Deus. Às vezes eu me desdobro, saio da clínica 8 horas da noite para atender as pacientes e, infelizmente, resolver algumas questões que ficaram pendentes em pré-natais inadequados. Então, muitas vezes, sim, é a doula que vai salvar essa mulher, tá? Até porque é a doula que sabe ali quem são os profissionais da cidade que mais estão condizentes e seguindo as evidências científicas, os hospitais que são mais seguros, as equipes que são mais seguras para o perfil daquela paciente também. Então, tem paciente que, por exemplo, não é o meu perfil, mas é perfil de outros colegas que atendem também baseados em evidências. Então, quem vai saber mais ou menos dar essa orientação para os pacientes, querendo ou não, é a doula. Então, doulas, vocês são muito bem-vindas na nossa equipe e no nosso curso Obstetrícia Raiz, na imersão que a gente vai fazer gratuita para que você conheça um pouquinho mais sobre esse nosso universo, tá? Como lidar com a falta de suporte trabalhando em um hospital de pequeno porte? Bom, essa é a realidade de muitos locais do Brasil. Antes de vir para Ilhéus, eu não imaginava o quanto isso era frequente, o quanto cidades muito pequenas, com pouca estrutura, como que os bebês nascem nessas cidades. Eu não sabia muito bem, na verdade. E hoje eu sei que os bebês nascem com parteiras tradicionais, nascem com enfermeiras obstétricas, nascem com médicos generalistas, com médicos generalistas recém-formados, inclusive. Então, às vezes eu fico me perguntando, gente, e se acontecer alguma emergência, será que essas pessoas estão realmente preparadas para isso? Será que essas pessoas vão saber avaliar uma laceração perineal ali, de uma laceração mais grave, uma sutura mais complexa? Então, muitas vezes passa, né? Acha que é laceração de 2º grau, mas é de 3º, 4º. E essa pessoa não tem tanta expertise na obstetrícia para saber diferenciar isso. Então, eu penso que para lidar, se você trabalha em uma cidade de pequeno porte, a sua obrigação é se manter atualizado mesmo. Porque só a partir daí você vai ter um pouco mais de segurança, até mesmo para saber quando transferir essa paciente, para onde transferir essa paciente e o que fazer em situações adversas, né? Então, para ter mais segurança, com toda certeza, o conhecimento vai te dar mais autonomia e vai te dar mais tranquilidade para saber se você vai conseguir realmente lidar com aquela situação ou se vai precisar pedir ajuda. Então, é muito importante que a gente se mantenha atualizada. Assistir parto não é só esperar o bebê nascer e segurar o bebê, né? Então, a gente precisa trazer segurança para esse momento, independente das condições que a gente tenha. Então, se a gente tem poucas condições, aí que a gente tem que ficar mais atento ainda para o momento ideal de transferir. Então, tem que saber quanto tempo, mais ou menos, a gente tem para chegar num hospital de maior suporte. E, às vezes, a gente vai transferir coisas que não precisavam, mas é melhor pecar pelo excesso em algumas vezes, né? Mas para isso é muito, muito importante que as pessoas se atualizem. E o que eu percebo é que às vezes tem uma enfermeira obstétrica, uma parteira tradicional, e o médico generalista simplesmente não chega nem perto das pessoas que estão parindo, né? E deixa tudo com a enfermeira. Às vezes as enfermeiras precisam de ajuda de um médico ou tem uma emergência e chamam um médico para ajudar e o médico generalista simplesmente não sabe o que fazer. Então, todo mundo que trabalha em uma cidade de pequeno porte, que pode chegar alguém parindo no seu hospital, você tem que saber o que fazer.
você tem que saber acompanhar. Então, a única coisa que traz tranquilidade para a nossa prática, sinceramente, é a atualização, o treinamento. Então, não adianta só ler, né, e ouvir aula e ler e achar que sabe a teoria, porque a prática é diferente, é emocionante, a emoção às vezes toma conta da gente e faz com que a gente pode ser que não tenha uma boa conduta ali naquele momento. Então, eu sempre falo com os alunos de medicina que passam com a gente na obstetrícia, no hospital, que a GO é uma área básica da medicina, da saúde no geral, da enfermagem. Todo mundo tem que passar pelo estágio de ginecologia e obstetrícia, é uma área básica. Para ser generalista, você tem que saber um pouquinho de tudo. E GO é uma dessas áreas, porque bebês nascem em qualquer lugar. Então, pode ser que você seja o profissional que esteja passando ali na hora e seja o responsável por auxiliar aquele momento. Então, todo mundo que trabalha em um lugar que pode ter um parto precisa saber assistir, precisa saber lidar com as principais intercorrências, tá? Estou começando. Quais as dicas para ter mais segurança em realizar um parto normal sozinha? Primeira coisa é estudar. A fisiologia do parto é extremamente importante a gente estudar e confiar na fisiologia do parto e não inventar as coisas, né? Não fomos nós que inventamos o parto. O parto veio muito antes de nós. Não é à toa que a gente está aqui hoje como humanidade. Então, o que eu percebo é que muitas vezes os profissionais da obstetrícia não acreditam e não confiam na fisiologia do parto. Na verdade, poucos sabem, né, como que funcionam as cascatas hormonais, por que a mulher está adotando aquela posição, por que ela está emitindo aquele som. Então, a pessoa que está parindo, ela conta pra gente uma história. E é uma história contada pelo que ela está apresentando ali corporalmente, fisicamente pra gente. Então, essa semana mesmo eu ouvi um barulho que eu falei, tá parindo. Aí eu cheguei, estavam as alunas de medicina lá com a paciente, eu falei, vai nascer, vou ficar por aqui. A aluna ficou olhando assim pra mim, e eu vi que ela, tava, e aí, você não vai fazer nada, não? Aí eu ouvi o BCF, sentava. Ouvi o BCF, sentava. Eu vi que a paciente estava meio desconfortável, na bola, ofereci a banqueta, ela sentou. E começou a fazer puxo, e eu, vai nascer. Aí eu falei com a enfermeira, pode chamar o pediatra. Aí a aluna ficou olhando assim pra mim, essa mulher tá louca, ela nem encostou na paciente. E aí, em minutos, o bebê nasceu. Então, a gente não precisa ficar tocando a paciente, a gente não precisa fazer toque vaginal de hora em hora, ou porque eu acho que tá nascendo, deixa eu conferir. Não, a gente precisa saber fazer exame físico, e o exame físico inclui observar os sinais que a pessoa está dando. E o bebê nasceu em minutos, foi tudo bem. Quando o pediatra chegou, já tinha nascido, de tão rápido que foi. E é isso, eu acho que a gente precisa aprender com as pessoas que já têm mais prática, e uma prática baseada em evidências, porque muitas vezes, como eu disse, os alunos aprendem com pessoas que já estão desatualizadas. E essas pessoas vão repassando, e esses alunos vão aprendendo ali de orelhada, e acaba que se torna uma grande bola de neve, né? As pessoas já saem da faculdade aprendendo coisas desatualizadas. Então, o primeiro passo para se ter segurança para atender parto normal sozinha é estudar a fisiologia, aprender a trazer segurança para esse momento com a ausculta intermitente, saber os sinais de alerta, os sinais de gravidade, acompanhar pessoas, né, na prática mesmo, pessoas experientes e que saibam resolver complicações e não só ficar esperando o bebê nascer, porque isso não precisa da gente, a natureza faz sozinha.
A gente precisa estar ali para garantir segurança. Então, de quanto em quanto tempo ao escutar o BCF, quanto que é normal, como saber se é desaceleração, se é mudança da linha de base, como saber se aquilo ali é uma distócia ou é um bebê que está demorando um pouquinho mais a desprender. Então, assim, tudo isso a gente precisa estudar e manter se atualizando. E acompanhando e ter alguém para te auxiliar caso você tenha dúvida, né? A gente já não sai da faculdade indo atender parto sozinha, da especialização indo atender parto sozinha. A gente sempre precisa ter alguém mais experiente com a gente para se caso tiver alguma complicação ou que para você consiga ainda seguir acompanhando as pessoas mais experientes para ter mais segurança de acompanhar sozinha. E óbvio, ter com quem discutir os casos, né? A gente percebe que muitas vezes a trajetória da obstetrícia é muito solitária. Então as pessoas acham que a gente já nasceu sabendo atender parto. E isso não é verdade. Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, fica com vergonha de falar com os colegas, e os colegas já retrucam, tipo, nossa, como você não sabe isso? Então, ter um ambiente seguro para conversar, tirar as dúvidas, perguntar o que você tiver dúvida, né? Sem julgamentos. Então, eu sempre falo que não existe dúvida besta. Toda dúvida precisa ser falada, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. E ainda mais quem está na curva de aprendizado tem que perguntar mesmo. Eu tenho os meus mentores que eu pergunto sempre, né? A gente sempre tem casos desafiadores. A obstetrícia sempre vai dar um tapa de luva na nossa cara. Não existe saber tudo, isso não existe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada e que a gente precisa continuar estudando. Então, a gente precisa ter humildade para entender isso. E eu tenho os meus mentores, que são os obstetras sêniores, que eu consulto sempre que eu preciso, meus professores da residência, ou colegas que têm mais expertise em algumas coisas ou em outras. Então, a gente sempre tem que se manter neste lugar de atualizar e perguntar o que a gente não sabe. Que a gente não é obrigada a saber tudo, mas a gente é obrigada a correr atrás da informação. E a informação não chega do céu, né? A gente tem que ir atrás dela. E não é porque a gente formou, acabei a residência, nunca mais vou estudar. Porque eu aprendi assim na residência, por isso que eu faço isso até hoje. Não, tem muita coisa que eu aprendi na residência, que eu fiz na melhor e maior maternidade da América Latina, o Hospital Sofia Feldman. Tem muita coisa que a gente fazia na época da minha residência que não se faz mais hoje, ou que a gente já atualizou. Então, a atualização é constante. E muitas vezes a gente não tem tempo mesmo de ler todos os guidelines, todos os protocolos, todos os livros que surgem, ver todas as aulas. Então, a gente precisa ter um foco e ter a quem procurar, ter uma pessoa da sua confiança que você sabe que aquela pessoa vai te ajudar. E se ela não souber, ela vai te falar, olha, procura em tal lugar que você vai achar. Ou então, não, vamos procurar juntos, que isso daí eu também não sei, a gente precisa saber. Então, muitas vezes a gente tem essa epidemia aí de informações hoje que cada um fala o que quer, né? Mas muitas vezes isso traz muitas dúvidas, muita insegurança para os profissionais. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas que eu falo, nossa, será que eu tô desatualizada? Isso é uma coisa nova que eu não vi? Aí eu vou procurar saber e não passa de um charlatanismo ou de uma picaretagem. Aí eu, tá bom. Outras vezes são coisas novas realmente, estudos novos que estão surgindo. Então, é muito importante a gente ter a quem recorrer, a quem perguntar e a falar também angústias, né? Afinal, a nossa área tem desfechos positivos e tem desfechos negativos que são muito traumáticos para a gente também. Então, falar sobre os desfechos negativos, rever o caso de uma forma com uma postura não julgadora, para a gente saber onde errou e melhorar, né, e trazer isso para a nossa realidade, isso é muito importante. Então, todos os casos a gente precisa ver, rever, acompanhar, para saber onde a gente pode melhorar. E a gente sempre pode melhorar, sempre, tá? Onde encontro objetos e materiais de obstetrícia para melhorar o meu atendimento?
Eu não entendi muito bem a pergunta. Se for objetos tipo um útero, uma pelve, essas coisas assim, a gente tem várias lojas na internet que a gente acha isso. E é muito importante, eu sou muito lúdica, assim, né? Quem já foi no meu consultório sabe que eu tenho vários bebês, eu tenho placenta, útero, pelve, o meu bebê tem bolsa e a bolsa tem o córion e o âmnion, a placenta tem o cordão que gruda no bebê. Então eu tenho várias coisas assim para fazer educação perinatal também, eu acho isso super importante, educação ginecológica. Então as pessoas muitas vezes não têm a menor noção de como que é o trabalho de parto, elas não sabem como acontece a dilatação do colo, né, que às vezes é uma coisa muito abstrata. O negócio tá lá dentro da vagina dela e vai abrir, o bebê vai passar e como assim? E a bolsa rompe ou não rompe? Como que é a bolsa? Então, isso é muito importante a gente trazer realmente para a nossa consulta para melhorar o entendimento, a educação perinatal. Então, se for isso, depois me manda no direct que eu te mando alguns links de algumas lojas super legais para você adquirir aí os seus materiais de educação perinatal. E lembrar que para fazer educação perinatal, por favor, faça uma educação perinatal baseada em evidências e não em achismos e não em terrorismo, tá? Isso é muito importante. Não adianta ter o bonequinho mais bonitinho, ter o bebê reborn lá que parece um bebê de verdade para mostrar os cuidados com o recém-nascido se a gente está desatualizado. Então, esse é um ponto muito importante. Tá bom? Só atuo no pré-natal. A imersão em obstetrícia é pra mim? Olha, é pra você muito, assim, tipo, muito mesmo. Afinal, hoje eu tenho uma visão do pré-natal que eu não tinha há alguns anos atrás. Na residência, eu não via o pré-natal da forma que eu vejo hoje, onde eu estou atuando. E eu percebo que, assim, a falta do pré-natal, as negligências no pré-natal é que são os nossos principais gargalos na assistência obstétrica deste país. Estar em uma região em que a assistência é muito precária me fez perceber isso, o quanto a falha no pré-natal é desastrosa. E as pessoas, por mais que você faça pré-natal há não sei quantos anos, as pessoas acabam negligenciando coisas muito básicas e isso custa vidas, custa vidas. Então, se você faz pré-natal na unidade básica de saúde, assim como eu falo com os meus alunos de medicina, eu preciso falar para você, tá, que é pré-natalista, independente se você é enfermeira obstetra ou se é enfermeira generalista, é extremamente importante manter a atualização do pré-natal. Todo ano sai coisa nova do pré-natal. A gente tem os exames ali, aquela caderneta do SUS maravilhosa, que eu sou apaixonada, para mim ela é completa. Mas a gente tem muitas coisas novas que a gente precisa saber, que a gente precisa trazer para as pacientes. Infelizmente, a gente tem alguns exames que não estão disponíveis no SUS, e isso faria muita diferença no pré-natal, tá? Mas alguns exames estão disponíveis no SUS e as pessoas simplesmente não pedem, não fazem o pré-natal como tem que fazer. Muitas vezes preferem prescrever um polivitamínico de R$ 200 por mês e não prescrevem as medicações que a gente tem no SUS que salvam vidas. Então, não é porque a medicação, o polivitamínico da moda, o mais caro de todos é o melhor. A gente tem as melhores medicações no SUS que vão salvar vidas durante a sua assistência pré-natal. Então, você precisa fazer a imersão em obstetrícia e você precisa se manter atualizada. Eu tenho certeza que você pode usar a sua profissão, a sua área de atuação para modificar o desfecho de muitas e muitas famílias. Hoje mesmo eu recebi no meu consultório uma paciente muito jovem, em luto, porque perdeu um bebê de 38 semanas e 2 dias.
Ela trouxe os exames de pré-natal para eu dar uma olhada, os ultrassons. E, infelizmente, o pré-natal não traz tantas conclusões de tão incompleto que estava. Então, um pré-natal, assim, muito, muito defasado, exames que faltaram mesmo. Então, é difícil até pra gente entender o que aconteceu com essa pessoa. A gente vai precisar de uma grande investigação agora, mas é muito triste a gente ter que dar essa notícia e muitas vezes a gente não ter nem elementos ali desse pré-natal para diagnosticar uma diabetes gestacional, por exemplo, né? Então, as pessoas não fazem TOTG no pré-natal. E tá lá escrito na caderneta do Ministério da Saúde, TOTG, né? Então, as pessoas estão substituindo o TOTG pela hemoglobina glicada. De onde que tiraram essa informação? Não existe, né? As pessoas não estão pedindo urocultura, pedem um sumário de urina e acham que tá tudo bem. Então, assim, não tem como, né, a gente defender pessoas que não fazem o trabalho delas como deveriam fazer. E isso deixa marcas para sempre. Então, se você é uma profissional que atua no pré-natal e você tem comprometimento com as pacientes que você atende, não deixe de se atualizar. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. E estou aqui para ajudar vocês, para estar ao lado nesses casos difíceis, complexos, que vocês tenham dúvidas, que precisem perguntar a alguém de confiança. Não hesitem em me procurar, porque eu acho que a nossa união vai fazer a diferença nesse país, tá? Sou enfermeira obstétrica e quero viver de parto, fazendo um trabalho seguro e cuidadoso. Como começar? Gente, a enfermagem obstétrica, ela tem um potencial tão grande para melhorar o cenário do nosso país que, infelizmente, a gente não reconhece isso e a gente não dá às enfermeiras obstétricas o reconhecimento que elas merecem e que elas precisam, a autonomia que elas merecem e que elas precisam para modificar o cenário obstétrico desse país. Em todos os países de primeiro mundo, países desenvolvidos, a assistência obstétrica é feita por midwives, por parteiras, né, que são as obstetrizes, as enfermeiras obstétricas aqui no nosso país. Mas que quem aqui conhece uma obstetriz? Vocês sabiam que existe essa formação obstetriz? Não é médica obstetra, não é enfermeira obstétrica, não é parteira tradicional, é obstetriz. Então, sim, existe, no nosso país, existe uma faculdade para formar profissionais obstetrizes. É uma faculdade de entrada direta para esta profissão. E a gente centra no nosso país a assistência obstétrica no médico obstetra. E simplesmente é a chave para o fracasso, porque não existe obstetra para todo mundo. E se qualquer coisinha a enfermeira encaminha para um médico obstetra até conseguir chegar no médico obstetra, essa coisinha já virou um coisão. Então a gente precisa treinar e formar muito bem essas enfermeiras obstétricas e obstetrizes, dar autonomia para estas profissionais cumprirem o papel e o trabalho delas de assistência pré-concepcional, pré-natal, parto, puerpério e contracepção. Então, se a gente realmente entendesse o quanto isso é importante, o quanto isso melhoraria e facilitaria o acesso das pessoas a profissionais de qualidade e especializadas nesse atendimento, com certeza a gente teria desfechos muito melhores. E se você quer viver de parto, eu acho que você não pode perder a live que faremos com Ingrid, que é uma enfermeira obstétrica incrível. Na minha concepção, é a melhor do Brasil. Então, teremos essa live ainda. Vai sair assim que a parteira tiver tempo. Mas a arte do partejar,
ela é uma arte muito delicada e que requer muito conhecimento. Não só conhecimento técnico e científico, mas também respeito pela fisiologia, pelo corpo das mulheres. E isso a gente vai conhecendo e agregando aos poucos, né? Com muita observação, com muita audição, com falar menos e ouvir mais. Então, minhas consultas, por exemplo, eu pouco falo, eu ouço muito. Porque é ouvindo que a gente aprende, né? E percebe o que aquela pessoa quer de nós. E para ser enfermeira obstetra e viver de parto no Brasil, é um longo caminho, mas é possível. E a primeira coisa, além as próximas coisas, já falei um monte de coisa aqui, né? Mas o que mais você precisa fazer é também estar junto de pessoas que fazem isso. Eu sempre falo que o ambiente molda o ser humano, né? Então, se você está em um ambiente em que só tem parto violento, que só tem gente que faz uma obstetrícia michuruca, é muito provável que você também se contamine com esse ambiente. Então, a gente precisa estar em um ambiente de pessoas que acreditam e que praticam uma obstetrícia de verdade, respeitosa e segura. Então, é importante a gente estar em comunidade, né, discutir os casos, ter uma equipe, afinal, trabalhar sozinha não dá, não tem como, você também é uma pessoa, né, e as pessoas têm as suas necessidades, então a gente não tem que se anular por causa do trabalho. O trabalho é uma parte da nossa vida, não é a nossa vida toda, então sempre é importante ter com quem contar. E criando essa trajetória, né? Quem sabe começar com pré-natal domiciliar. Essa semana eu também falei isso para uma grande amiga que está passando por uma falta de reconhecimento tremenda do trabalho fantástico que ela faz como enfermeira obstétrica revolucionária na cidade dela. Para começar assim, fazendo pré-natal domiciliar, dando orientação para essa família, dando informações, né, em relação ao período gravídico puerperal. Então, fazendo essa educação mesmo, isso é muito importante. As mulheres e suas famílias, seus acompanhantes chegam para o parto sem ter a menor noção do que vai acontecer. Então, não é na hora do parto que a gente vai conseguir orientar, né? Então, você como enfermeira, eu acho que você pode começar dessa forma, divulgando o seu trabalho, né, nas redes sociais, estando entre pessoas que fazem a mesma coisa que você, que acreditam nesse formato de trabalho. E a gente precisa começar a mostrar para as pacientes que as enfermeiras podem e fazem um trabalho excelente, muito melhor que muito médico por aí. Então, vamos lá, vamos começar. Se também precisar de ajuda, se quiser discutir estratégias, posso te ajudar com isso. Também pode me mandar uma mensagem no direct que a gente vai bater um papo, tá? Após uma cesariana, quantas horas depois a dieta é liberada para a puérpera? Vou até beber uma aguinha aqui, que esse tema é polêmico, né? Assim, envolve muitas questões, envolve a equipe multidisciplinar. Como nós falamos, toda a equipe multidisciplinar precisa se atualizar. Deixar a puérpera pós-cesárea por 8 horas sem comer é uma baita de uma desatualização. A pessoa que faz isso, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, tá? Então, a recomendação atual é que a pessoa que passou por uma cesárea, que está estável, que foi uma cesárea tranquila, sem nenhuma intercorrência, assim que ela mexer a perna, ou seja, a anestesia dura em torno de 2 horas. Assim que ela mexer a perna, depois de 2, 3 horas ali do nascimento do seu filho, essa mulher pode sentar e pode comer. Ela pode comer e ela pode andar. E ela pode fazer xixi sozinha, ela não precisa de sonda. Então, a gente ainda tem uma cultura, ainda na cirurgia,
uma cultura muito arcaica, né? De deixar essa mulher deitada com a cabeceira em 0 grau, sonda vesical de demora e jejum por 8 horas. E isso é anticientífico. As evidências atuais nos mostram que a gente não deve fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente aumenta as chances de complicações cirúrgicas. A gente aumenta as chances de fazer íleo adinâmico, que é quando o intestino não funciona direito depois da cirurgia. Essa pessoa começa a vomitar, distensão abdominal. A gente aumenta a chance de trombose, porque a gente deixa essas pessoas imóveis por mais 8 horas depois da cirurgia, que já aumenta a chance de trombose. A gente aumenta a chance de hipoglicemia, dela não conseguir amamentar esse bebê, já que ela vai estar deitada, sem comer, sem beber água. Então, a gente piora todo esse contexto de experiência pós-parto e aumenta a chance de complicações que podem ser letais. Como uma trombose, por exemplo, ela pode fazer uma embolia pulmonar. Então, deixar os pacientes em jejum depois de uma cesárea por período prolongado não é necessário. Muito pelo contrário, a gente precisa abolir essa prática. Esses dias uma colega no centro cirúrgico, eu acabei uma cesárea e assim, eu quase não faço cesárea. Então, eu acabei a cesárea e a paciente estava falando com a filha dela: minha filha, a mamãe te ama, mamãe tá aqui com você, curtindo o momento com a filha dela. E a colega disse: você não pode conversar, senão você vai encher de gases e a sua cabeça vai doer muito. Então fica calada e deita. Eu falei: fulana, você sabe que isso aí que você tá falando não é verdade, né? Porque não é verdade. Falar não enche a barriga de gás. O que enche a barriga de gás é ficar sem comer por mais 8 horas. E a própria cirurgia em si, a gente mobiliza o intestino da paciente, mexe lá dentro da barriga dela, o sangue, o líquido amniótico, tudo isso irrita o intestino e aumenta a chance de dar gases. E aí, se ela fica muito tempo sem comer, sem botar esse intestino para funcionar, esses gases vão aumentar. Então, não é conversar. Assim que acaba a cirurgia, a gente pode elevar um pouco a cabeceira da paciente, ela pode conversar, ela pode amamentar, e assim que ela mexer a perna, ela pode comer, ela pode levantar com auxílio, né, essa primeira vez que ela vai levantar, e ela não precisa ficar com a sonda. A gente só deixa a sonda de demora numa paciente pós-cesárea se a gente teve lesão de bexiga. Então, se não teve lesão de bexiga, foi uma cirurgia tranquila, ela não precisa da sonda. A gente precisa ajudar essa paciente a andar e fazer xixi sozinha, certo? Tenho muito receio de assistir parto pélvico, mas quero aprender por onde começar. O primeiro ponto para começar é saber a teoria, né? Estudar a teoria, entender o porquê que as pessoas têm tanto medo de parto pélvico. Se as pessoas têm medo de parto cefálico, de bebê único, quem dirá de parto pélvico, que é uma exceção, é uma variação da normalidade. A apresentação pélvica acontece em média em 3% dos bebês a termo. Então, é uma porcentagem baixa, por isso que as pessoas têm medo. Porque não é uma coisa que acontece todos os dias. E tudo que foge da normalidade, do que acontece ali do feijão com arroz, dá um bug na cabeça das pessoas, né? Mas o parto pélvico não é uma aberração e não é um crime, né? Então, a gente precisa entender que é uma variação da normalidade e precisa aprender a assistir parto pélvico. Porque uma hora vai acontecer com você. E não tem como puxar o bebê pela cabeça, pelo corte na barriga, quando os pés já estão para fora. Então, a gente precisa aprender. A gente tem que saber a literatura, a gente tem que saber as manobras e a gente tem que treinar em manequim, um treinamento acompanhado por um profissional experiente. E depois começar a acompanhar profissionais experientes na prática, para saber como fazer, como agir, as manobras necessárias, para depois você começar a atender parto pélvico sozinho ou sozinha. Então, é muito importante saber isso. A pessoa que não sabe atender parto pélvico,
ela precisa muito de uma atualização. Inclusive, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia lançou recentemente um posicionamento falando que é urgente os profissionais da obstetrícia voltarem a atender parto pélvico, a aprender parto pélvico. Eu já ouvi de muitos colegas, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu opero todo mundo mesmo. Beleza, se você pensa assim, tudo bem. Mas vai chegar um bebê pélvico nascendo no seu plantão. Não tem jeito. Vai chegar porque faz parte da natureza. 3%. 3% vai acontecer um dia. E aí, meu camarada, o que você vai fazer? Né? Então, se acontecer, a gente tem que saber fazer. Por mais que você queira operar, que esse bebê não chegue nascendo, chegue ali com 7 centímetros, 8 centímetros e você não queira deixar esse bebê nascer por via vaginal, você ainda corre risco, né, de um dia chegar. Inclusive, eu já tive um plantão em que 2 bebês chegaram com o pé pra fora, no mesmo plantão. As pessoas falam, Tainá, são coisas que só acontecem com você. Eu falo, que bom que acontece comigo, porque eu sei resolver. E nasceram bem, né? Então, um deles precisou de manobras para nascer, mas já estava com o pé para fora há algum tempo. Ela chegou no hospital já assim, então a gente não sabia quanto tempo tinha. Precisou de manobras e conseguimos resolver, tá? Uma pessoa perguntou uma coisa importante aqui. Qual é a recomendação, já que no SUS não é disponibilizado o exame do primeiro trimestre morfológico com rastreio bioquímico? Qual o caminho seguir? Muitos casos de pressão alta na gestação, pré-eclâmpsia. Fabi, você é de onde? Me conta aí. Você é doula, né? E é de onde? Me conta um pouquinho sobre o local que você trabalha, que atende, a sua cidade, só para eu saber mais ou menos como que é a realidade aí. Essa pergunta é fantástica, eu amo falar sobre hipertensão, vocês sabem disso, e sim, uma coisa que muito me interessa. Eu estava falando sobre isso essa semana com os alunos que estavam comigo no pré-natal de alto risco. Eles estão no 11º e 12º período de medicina, então formam amanhã, né? E basicamente o pré-natal de alto risco é síndrome hipertensiva, né? Curitiba, maravilha. E você é doula mesmo, né? Então, enquanto você fala, eu vou falando aqui. Basicamente o meu pré-natal de alto risco, síndromes hipertensivas, diabetes e alguns outros casos um pouco mais graves. Não que esses não sejam, mas mais complexos, assim, menos frequentes. E eu falei para eles que eles tinham que sair dali sabendo como fazer a profilaxia para hipertensão, tá? Hipertensão sempre perto de 38, 37 semanas. Sim. Ok, então como que a gente deve fazer? A gente não tem o rastreamento, infelizmente, a gente não tem no SUS, como eu disse mais cedo aqui na live, para quem estava presente, que a gente não tem alguns exames muito importantes no SUS, como, por exemplo, o morfológico de primeiro trimestre com Doppler, né, de artérias uterinas, cálculo de risco para restrição de crescimento fetal e pré-eclâmpsia. Porém, essa não é uma justificativa para a gente não fazer a profilaxia. Uma vez que a nossa população brasileira tem muitos fatores de risco. A gente tem um quadrinho de fatores de risco que, se a gente for parar para pensar, é muito raro uma pessoa não ter nenhum critério clínico para iniciar AS no primeiro trimestre. O cálcio já é para todas, certo? Aí já fazem cálcio para todas, Fabi? Porque aqui não. Aqui é muito raro a gente ver alguém prescrevendo cálcio para todas as gestantes. Mas, de acordo com os fatores de risco clínicos, a maioria das pessoas vão se enquadrar. Então, a gente já faz ali no primeiro trimestre baseados em fatores de risco clínicos mesmo.
Se a gente não tiver nada, zero de fator de risco clínico, a gente precisa orientar essa pessoa a manter hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física, e atividade física não é só caminhada, não é só pilates. Essa pessoa precisa fazer aeróbico, ela precisa fazer força, né? Atividade de força, musculação mesmo, acompanhada com profissional. Então, não prescrevem cálcio. Então, aí já tá um erro grotesco, né? Então, assim, no nosso país, cálcio para todo mundo. Tá grávida, cálcio. Assim como a gente prescreve ferro e ácido fólico, cálcio para todo mundo. E pessoas com fatores de risco, AS também. Então, como o AS é uma medicação muito barata, que tem no SUS e que salva a vida das pessoas, não tem por que a gente não prescrever se a gente tem dúvida. Então, a pessoa que começa o pré-natal com a pressão 12/8, 13/8, ela já ganha AS também, de 12 a 16 semanas. Então, são pessoas que têm um fator de risco. Pessoas obesas, pessoas que têm dois fatores de risco moderados, como, por exemplo, 35 anos e pessoas pretas, primeira gravidez, pessoa preta, tem que usar AS. Então, 2 fatores de risco menores, moderados combinados, elas também vão ter que usar. Então, é muito raro a gente não ter um critério clínico para começar o AS já no primeiro trimestre. Na verdade, é porque as pessoas não fazem o pré-natal como deve fazer e não perguntam para as pacientes histórico familiar de pré-eclâmpsia, não calculam IMC, né? Não pensam que a pressão de primeiro trimestre é 9/6 e não 12/8. Então, aí que está o erro, né? O rastreio com o ultrassom e os biomarcadores ainda é uma realidade muito distante para o nosso país. Então, se a gente tem dúvida e se essa população tem tido muita pré-eclâmpsia, por que não prescrever AS para essas pessoas? Bora, né, prescrever. Por isso que é importante a gente trazer essa discussão para todos os profissionais da equipe. E muitas vezes é a doula que vai sugerir para o colega pré-natalista prescrever a medicação para a paciente. Porque ela está preocupada com a paciente, enquanto os meus colegas estão querendo prescrever o polivitamínico mais caro do mercado, né? Se a pessoa pode pagar R$200 num Materna, num Feminis, num Regenesis, num Ogestan Gold, ela também pode pagar, na verdade, deveria usar esse dinheiro para fazer um morfológico bem feito. Você não acha? Você não concorda comigo? Então, a gente tem mudado muito também essas questões de prioridades, né? Hoje as pessoas priorizam fazer chá revelação e não fazer um morfológico, por exemplo. Então, eu sempre falo com minhas pacientes, prioridades. Não tenho dinheiro para fazer um morfológico de segundo trimestre bem feito. Tá, vai fazer chá revelação? Não, já não faz. Então, usa esse dinheiro para fazer um morfológico. Quer tomar, sei lá, o polivitamínico mais caro? Não vai tomar. Vai tomar o AS e o cálcio do posto e vai usar esse dinheiro para fazer um morfológico. Então, é isso que vai salvar a vida da pessoa, né? São exames que realmente importam. E a gente precisa muito se mobilizar como profissionais, mesmo como equipe, para cobrar, né, do sistema de saúde a incorporação de exames fundamentais para o pré-natal de qualidade. Não dão cálcio, depende do doutor. 14/8 medicaram e mandaram para casa. Então, assim, é difícil, depende do doutor, né? Depende da lua do doutor, se o doutor tá preocupado ali, se o dinheiro dele caiu na conta ou não, sai de casa para mandar uma pessoa com a pressão alta para casa dela sem nenhuma medicação. Então, isso é muito triste, isso é muito grave e isso mata as pessoas, vai continuar matando. Enquanto a gente não entender a gravidade disso, as pessoas vão continuar morrendo, tá? Ainda falando de pré-eclâmpsia, já que você falou, eu recebi uma pergunta sobre isso, calma aí.
Vou achar aqui essa pergunta. Eu vou responder a sua enquanto eu não acho essa aqui. Quando teve pré-eclâmpsia na primeira gestação, pode ter na segunda? E o indicado já é prescrever a profilaxia porque teve na primeira? Sim. Ter pré-eclâmpsia é fator de risco maior. Só dela ter falado, tive pressão alta na minha primeira gravidez. Beleza, já vai sair com a AS com o cálcio dela. Não tem conversa, não precisa de Doppler, não precisa de nada. Ela só precisa tomar a medicação que salva a vida dela e desse bebê. Então, assim, as coisas são muito mais fáceis do que parece. Só falta um pouquinho de boa vontade de quem tá do outro lado da mesa de perguntar pra mulher como é que foi a gestação anterior dela, se a mãe dela teve pré-eclâmpsia, se a irmã dela teve pré-eclâmpsia, né? Às vezes a paciente não sabe o que é pré-eclâmpsia. Ela vai falar, não, minha pressão subiu só no dia do parto. Aí vai ver, foi um parto de emergência porque era uma pré-eclâmpsia grave. E isso é negligência informacional, porque nós não informamos para a paciente o que ela tem. Ela não sabe, ela tem alta do hospital sem saber o que ela teve, né? Então isso é muito grave, gente, é muito grave. E é nosso papel como profissional sentar com a paciente depois e falar, fulana, você sabe o que aconteceu com você? Então, a sua pressão subiu, você desenvolveu uma doença que chama pré-eclâmpsia, é uma doença muito grave e ela pode levar à morte da mãe ou do bebê, mas ainda bem que deu tudo certo, você tá bem, o seu bebê tá bem. Mas você precisa seguir um acompanhamento com o especialista, porque você tem chance de ficar hipertensa para sempre, você tem chance de desenvolver eventos cardiovasculares graves, você precisa de acompanhamento para o resto da vida. E você precisa falar isso nas suas próximas gestações, para que o seu pré-natalista já saiba do seu histórico e já comece a prevenção nas suas primeiras consultas. Então, as pessoas não querem saber do histórico da paciente e só vão, né? Só faz ali muito mal feito. 14/12 passaram metildopa, mas não pediram exames de sangue. Pediram para esperar a próxima consulta de pré-natal. Ô, gente, doloroso, né? Isso me dói, assim, hipertensão me pega muito no emocional, assim, porque não tem justificativa, não tem desculpa pra gente continuar normalizando umas coisas dessa. Não dá. Todo ano os nossos números são os mesmos. As mulheres continuam morrendo de pressão alta. As mulheres não estão morrendo de acidentes, de coisas, né, que a gente não consegue evitar, que a gente não consegue prever. As mulheres estão morrendo de pressão alta e seus filhos também. Na verdade, morrem mais fetos, né, pela hipertensão do que mulheres. Então, assim, a gente também não pode deixar de falar sobre isso, porque hoje, como eu disse, eu atendi uma pessoa em luto, muito mal psicologicamente, porque perdeu um bebê de 38 semanas e 2 dias. Então, assim, não dá para normalizar, né? A mulher é uma sobrevivente. As mulheres não estão gestando para serem sobreviventes. Elas estão gestando para terem gestações saudáveis, tranquilas e experiências boas, né? A gente não tá aqui para fazer com que as mulheres sobrevivam ao parto e à gestação. Não é sobre isso. Sem nada de boa vontade. Disseram a ela que ela não precisava, e ela pediu. É isso, e às vezes as mulheres procuram informação, elas procuram saber através da doula, elas chegam nas consultas perguntando para o profissional pré-natalista se não é necessário, se não tem que fazer, e eles tratam dessa forma. Não precisa, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, você está inventando moda. E depois não tem replay, não tem como repetir, tá? E não tem como voltar atrás. E esse bebê não vai ser substituído. Então, a culpa é nossa.
A culpa é nossa, não é dessa mulher. E às vezes eu vejo as pacientes muito preocupadas. Uma paciente, inclusive, me mandou uma mensagem perguntando o que era incisura protodiastólica nas artérias uterinas no ultrassom com Doppler. E a presença da incisura protodiastólica no Doppler, ela muito provavelmente significa um aumento ali da resistência das artérias uterinas e uma dificuldade de oxigenação para esse bebê, o que pode levar à restrição de crescimento e pré-eclâmpsia. Então, muitas vezes, até mesmo as alterações ultrassonográficas, os colegas não sabem interpretar, né? Não sabem orientar essa paciente. Então, às vezes eles pedem os exames, elas pagam pelos exames, chegam os resultados e não são interpretados como deveria. Então, ainda temos muitas coisas para melhorar, né? Ela está com 29 semanas, ainda pode tomar a profilaxia? A gente já passou da janela de oportunidade, então não é o ideal. Até 28 semanas a gente ainda consegue usar, mas a gente não tem essa recomendação a partir das 29. E isso é muito triste, porque muitas mulheres chegam para mim nesse estágio e assim eu falo, poxa vida, se tivesse vindo semana passada, semana retrasada, a gente ainda conseguiria evitar, mas agora não dá mais. Agora é torcer para ficar tudo bem, né? E até quando a gente vai ter que contar com a sorte? A ciência tá aí para isso. A gente vê várias notícias, né? O HPV foi curado, o primeiro paciente curado do HIV, o primeiro transplante de útero, transplante de face, e as mulheres continuam morrendo por pressão alta, né? Então, com medicações extremamente baratas para prevenir e tratar. E ainda assim a gente precisa passar por isso. Então, não é por menos que eu falo sobre isso aqui todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não veja alguém que está sofrendo graves consequências da pré-eclâmpsia. E eu vou falar disso até que esse cenário mude. Então, pode ser que todos os dias vocês me vejam falando sobre isso aqui e a gente não vai parar. Então, é por essas e outras que eu convido vocês a se inscreverem na imersão em obstetrícia, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, para que a gente consiga mudar esse cenário. E a gente só vai conseguir mudar fazendo um trabalho de formiguinha, levando essas atualizações para profissionais, para que eles mudem a sua prática e não continuem fazendo obstetrícia do século passado, para que as mulheres não continuem morrendo de hipertensão, assim como há 10 anos atrás, e nada muda. Então, se você já se inscreveu, mande o link para um colega, que mande para outro colega, e vamos fazer uma revolução aí silenciosa e muito importante para a vida dessas mulheres. Fabi, obrigada por dividir aqui com a gente essa história e por ter também observado aí o que eu tenho a dizer, né? E visto o quanto é triste mesmo, é muito triste. E a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Doula pode fazer? Pode e deve. Essa foi a primeira perguntinha que eu respondi hoje. Inclusive, semana que vem eu vou liberar a live que eu fiz com Tainá, que é fisioterapeuta e doula, e ela dá a opinião dela sobre o curso Obstetrícia Raiz, que também é para doulas. Afinal, são as doulas que salvam essas pacientes desses profissionais que não estão nem aí, né? Então, se inscreva, mande para as colegas e vamos levando essas informações baseadas em evidências para que a gente consiga fazer uma obstetrícia segura. As mulheres não merecem sobreviver ao parto, à gestação. Elas merecem estar seguras, né? Então, o link está na bio
faça a inscrição lá, mande para os colegas e vamos discutindo aqui sobre a nossa realidade. Amanhã, inclusive, teremos uma live com uma doula, que é a Mari Coraiola. Estaremos aqui às 8 horas falando justamente sobre os desafios do trabalho em equipe. E ela, como doula e também educadora, formadora de outras doulas, vai falar sobre a visão dela na obstetrícia, nessa realidade nossa, e temos muitas coisas a acrescentar. Então, estejam aqui com a gente amanhã, 8 horas. Novamente, estamos aí fazendo a nossa parte para mudar o mundo, um parto por vez, e contamos com todas vocês, certo? Obrigada pela presença, pela participação e até amanhã.